Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, é tempo de caminhar com Jesus. Sabe, pessoal, estou aqui entrando correndo, né? Nem ainda tive tempo de digitar a senha do computador. Vou digitar aqui, né? Para a gente poder fazer a nossa celebração. Entraram pessoas aqui, Isabel, minha filha amada, entrou mais alguém também. É o Pete? Ô Pete, boa noite, Maria Isabel, minha filha, paz e bem para vocês dois. Estamos aí, né? Hoje um título de live provocativo, né? Hein? Hoje é provocativo, né? E é de propósito, né? Porque eu acho que é uma questão que a gente tem que trazer, tem que pensar, tem que repensar muitas vezes, sabe? Não pode ficar na bobeira, não. Entendeu? Então hoje, quarta-feira da quaresma, está acabando a quaresma, né? Vamos ler o Evangelho de João, um evangelho importante, com uma discussão que era importante naquela época e que é importante hoje em dia, né? Ela não deixa de ser importante porque é antiga, né? Pelo contrário, né? Ela é antiga e é atual hoje em dia, né? Então nós vamos fazer essa reflexão, por incrível que pareça, né? A resposta é estranha, né? E ela tem a ver um pouco com a forma que a gente pensa as coisas da religião, né? Ô Pedro, boa noite, paz e bem, menino. Hoje nós já estamos com um grupo de pessoas da JC. Sim que é bom, né? Meus filhos da JC, minhas filhas da JC, mas eu gosto também das outras pessoas. Quando vem de outras pessoas aqui é legal também, né? Todo mundo junto, né? É sempre legal. É sempre bom a gente ter mais de uma pessoa nessa vivência, nessa conversa, né? E assim, também é legal quando as pessoas participam das lives, né? Estão junto com a gente, pronto, já consegui aqui colocar tudo que eu precisava, né? É muita correria, sabe, pessoal? Até porque daqui a pouco a gente já está na Semana Santa, que é a semana mais importante da toda a liturgia da igreja, né? Mas, Bernardo, por que a Semana Santa é tão importante assim? Porque a Semana Santa nos fala da ressurreição, né? Eu diria que são os dois grandes momentos da igreja, né? A encarnação, que a gente celebra no Natal, e a ressurreição, que a gente vai celebrar já já no sábado de Aleluia, né? Então são os momentos críticos. Daqui a pouco a gente vai fazer essa leitura. Já, está quase na hora, né? Quase 35. E aí a gente faz a celebração. Teve outro dia que foi complicado, segunda-feira, teve dia que eu não consegui quase entrar. Mas hoje eu entrei. Entrei no horário, graças a Deus. Está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. A palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho
também o faz. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscitou os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar. E todos os que honrem o Filho, assim como honram o Pai, quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo. Porque não procuro fazer nada à minha vontade, mas à vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Terezinha entrou. Boa noite, paz e bem, Terezinha. Sabe, o texto de João é um texto escrito para os cristãos, para os primeiros cristãos, né? O Evangelho joanino, ele foi escrito já no finalzinho do século I, lá 90 e tantos, né? Entrou mais alguém aqui, o Rodrigo, boa noite, paz e bem. E sabe, esse evangelho que foi colocado tão tardio, talvez não tenha sido todo escrito por João. Talvez seus discípulos tenham terminado, e isso não tem nada demais, porque na época era comum, né, que um discípulo acrescentasse, organizasse as coisas do mestre e desse o nome do mestre. Tá? Então não haveria problema nenhum nisso, não se preocupem com a... Tá? Esse evangelho, portanto, ele é escrito para os cristãos e ele serve para, vamos dizer assim, clarear a cabeça dos primeiros cristãos, até combater algumas vozes dissonantes, algumas heresias que já estavam surgindo. É por isso que, às vezes, o evangelho de João é meio repetitivo, ou até ele fica trabalhando alguns conceitos muito vai e volta, né? É por isso também que, em verdade, vocês vão ver assim, em verdade eu vos digo, porque é uma fórmula clara de frisar alguma coisa. Mas qual é o contexto desse evangelho? Né? Vamos só nos lembrar que ontem Jesus, um homem com uma doença, esse homem era um homem que não tinha posses, então a grande esperança dele era uma piscina, né, a piscina de Betseda, que era, dizia o seguinte, um anjo, oi Diane, boa noite, paz e bem.
um anjo de vez em quando passava lá e agitava a água. E quando agitava a água, a primeira pessoa que entrasse ficava curada. A grande esperança desse homem, né? Ô Djalma, boa noite. Doraci, boa noite. Paz e bem a vocês. A grande esperança desse homem era cair nessa piscina, né? Só que ele era pobre. Ele não tinha quem o ajudasse. Então o que acontecia? Quando balançava a água, né, aqueles que tinham mais dinheiro tinham pessoas para ajudá-los e colocavam ele. E esse homem estava há anos tentando isso. A gente não sabe há quanto tempo ele estava lá, mas a gente sabe que esse homem era doente há 38 anos. Ou seja, era um homem com um grande sofrimento na vida e sem nenhuma perspectiva de nada, porque, além de doente, era pobre. E aí Jesus se encontra com ele e fala assim: você quer ficar curado? Quero. Então pode ir embora, está curado. Maravilha, fantástico. Só teve um problema. Jesus fez isso no sábado. E para o judeu, o sábado é o dia sagrado. Para nós, cristãos, é domingo. Para eles é sábado. Para eles é sábado porque foi o dia que Deus descansou. Então os homens devem descansar. Para nós é domingo porque é o dia que Jesus ressuscitou e salvou a todos nós. Tá? Mas aí é que mora o problema, porque na cabeça do judeu da época, principalmente os fariseus e os mestres da lei, nada devia ser feito no sábado. Aliás, até hoje, os judeus guardam o sábado e não trabalham no sábado, né? Os judeus, por exemplo, evitam de usar coisas que estejam ligadas ao trabalho no sábado, né? Alguns mais ortodoxos não fazem comida no sábado, porque não trabalham de forma alguma, eles dedicam esse dia a louvar ao Senhor. E Jesus curou no sábado. E ao curar no sábado, ele irrita as pessoas. Ele cria um antagonismo entre entre a lei seguida daquela forma e o cuidado com as pessoas. Oi, Lázara, boa noite, paz e bem. Sabe? E isso leva a uma grande confusão. Na verdade, a questão do sábado é um problema no ministério de Jesus. E antes que alguém vire e faça críticas aos nossos irmãos judeus, vamos olhar o nosso rabo, né? Ah, Bernardo, como assim? A gente não impede que as pessoas trabalhem no domingo, cuidem dos outros no domingo. Sim, sim. Mas será que a nossa visão das regras e regulamentos da lei de hoje da igreja não é parecida com a regra e regulamento do fariseu? Não, eu estou falando sério, pessoal. Existem situações absolutamente insanas. Sabe, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não use conceitos, vamos dizer, nossos na aplicação da religião. Não é que a gente, até digo mais, que a gente não endureça a visão religiosa de uma forma que não é própria da religião. Ô Gonzaga, boa noite, paz e bem. O que eu quero dizer com isso? O mesmo rigorismo dos fariseus existe hoje na igreja, né? De vez em quando, quase sempre de manhã cedo, eu estou lá na porta da igreja, principalmente domingo, para receber as pessoas, né? A gente está lá para receber as pessoas e às vezes eu vejo pessoas preocupadas. Diácono, já começou a missa, calma, está cantando o canto de entrada. E eu vejo que a pessoa fica nervosa, apressa o prazo para entrar na igreja a tempo. Pessoal, vamos devagar com a dor. Não é assim, pessoal, né? Outro dia, eu conversando com uma pessoa, a pessoa virou e falou assim: Diácono,
quebrar o propósito quaresmal é pecado? E eu respondi, não sei. Como assim não sabe, Tiago? Padre fulano disse que é. Tá, mas qual era o propósito, qual foi a situação? Como assim, Tiago? Ué, eu tenho um propósito quaresmal que eu não vou dirigir carro na quaresma. Aí tem uma pessoa morrendo, precisa que eu leve ela no hospital. Eu não vou pegar o carro e dirigir e levar essa pessoa para o hospital? Sabe, essa é a questão central que Jesus coloca e que os fariseus não entendem. Né? Que há do mesmo jeito que há uma hierarquia de bens, há uma hierarquia de leis. E como há bens mais valiosos que outros, há leis mais valiosas que outras. De fato, a ideia do sabá é que você guarde um dia, guarneça um dia na semana, para que as pessoas sejam poupadas do trabalho para poderem ter a sua relação com Deus. Nesse sentido, eu guardar o sábado ou o domingo é o mesmo princípio, ou seja, eu estou guardando um dia na semana para, vamos dizer, me dedicar à minha relação com Deus. Mas eu tenho que tomar cuidado com essa relação com Deus. Por exemplo, essa minha relação com Deus me afasta da minha família, então tem algo errado. Né? Ou essa minha relação com Deus me impede de cuidar do meu irmão ou da minha irmã, então tem algo errado. Porque, na verdade, o próprio Jesus fala isso. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Nós não podemos inverter a regra. A regra não é eu vou seguir o sábado por seguir o sábado e dane-se tudo. Só me interessa o sábado. Eu não posso viver assim. Eu não posso viver uma vida onde eu não me dedique ao meu próximo. Porque se eu não me dedicar ao meu próximo, eu não me dedico a Deus. Como assim, Bernardo? Deus é Deus, o próximo é o próximo. Não. Você lembra quando o levita pergunta a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos? Ele responde, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro. Ama o próximo como a ti mesmo. Portanto, você não pode, a título de uma lei, não amar. Ah, Bernardo, tem a regra que você vai ter que fazer um jejum na sexta-feira. Sim, tem. Ah, então ninguém pode deixar de fazer abstinência de carne na sexta. Sim, tem. Então, se alguém comer carne na sexta, está em pecado. Não sei. Entendo bem. Eu não sei em que circunstância a pessoa comeu a carne. Eu não posso emitir essa opinião. Ah, Bernardo, fulano era casado, se separou e agora casou com uma outra pessoa. Então, ele está em pecado. Não sei. Eu não posso falar porque eu não conheço a situação. A gente não conhece a realidade daquele caso. Então, a gente não pode emitir uma opinião. Lembra que Jesus fala que meu julgamento é justo. E o julgamento justo nunca se aplica a qualquer caso. É muito interessante isso. Né? São Tomás de Aquino fala muito claramente que nenhum princípio geral se aplica a todos os casos particulares. Então, a lei, ela não pode ser aplicada de forma generalizada. Mesmo o princípio legal, seja lá qual for, não pode ser aplicado de forma generalizada.
Então, é isso que Jesus fala. O princípio de não trabalhar no sábado não se aplica sempre. Porque Deus não deixa de trabalhar no sábado. Se o pai não deixa, o filho não deixa. E se o filho não deixa de trabalhar, nós também não deixamos de trabalhar. É claro que nós devemos repensar as formas de trabalho. Mas, por exemplo, vamos pensar assim: fulano é um guia turístico, ele não vai trabalhar no domingo. Domingo é um dia chave para ele. E pior ainda, vamos estender isso. Como é que eu me relaciono com meu irmão, com a minha irmã, com a pessoa ao meu lado? Eu me relaciono acusando a pessoa, julgando a pessoa, ou eu me relaciono amando a pessoa? Ah, Bernardo, mas aqui está dizendo que o Filho recebeu o poder de julgar. Jesus recebeu o poder de julgar. Que eu saiba, nenhum de nós que está assistindo a live é Jesus. Ah, mas eu não posso julgar? Pode. Julgue com amor. Julgue conhecendo o caso e a pessoa. Tá? Julgue entendendo a situação, mas julgue com amor. Veja a regra sempre com o olho daquela situação. Porque se você aplicar a regra de forma indiscriminada, sem considerar cada pessoa, cada situação, você pode transformar a lei divina em uma lei injusta. Você pode transformar a lei divina, em vez de ser lei de vida, ser lei de morte. Em vez de ser lei de libertação, ser lei de opressão. Em vez de ser lei de amor, se torne lei de ódio. Você não pode permitir isso. Então, a gente não pode cair nessa armadilha. A gente não pode criar uma interpretação da lei tão dura que ela seja diferente do que Jesus sempre nos ensinou. É claro que é difícil fazer isso, mas sempre vale a pena caminhar com Jesus. Amém? Hoje eu puxei um pouquinho mais, né? Mas mantive o meu horário, vou terminar antes das 20 horas, né? Estamos juntos. Eu acho que é importante que a gente pense essas coisas, né? Que a gente repense, né? E vamos trabalhar para a gente conseguir mais, né? Agora, é claro que a gente tem que ver as coisas, né? Tem que tentar resolver, né? Bom, não sei se alguém gostou, se alguém não gostou, né? Se vocês concordam, discordam, muito pelo contrário, mas está chegando a hora de terminar a live, né? A gente tá sempre aí. Bernardo, amanhã você vai falar do que? Não sei. E não sei mesmo. Não tenho a mínima ideia. Só vou saber amanhã de manhã quando eu for ler o Evangelho cedo, né? Amanhã, quando eu for ler o Evangelho cedo, eu vou descobrir, né? Diane tá mandando amém, coraçãozinho, um monte de oração. E ganhei girassol. Eba! Ganhei girassol, fico alegre. Gosto de um girassol. Todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de um girassol, né? Bom, vou me despedir, pessoal, deixando a minha bênção, né? Amanhã a gente se vê de novo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Martinho de Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre. Do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Djalma Doraci estão mandando mãozinha de oração. Que bom. Tamo junto. Amanhã, 19h30, a gente se encontra. Até lá. Beijos e beijos. Tchau, tchau.